Então, estamos iniciando aí o episódio. Meu nome é Luciano Minella, eu sou caster aqui do Aftermarket Cast. Boa noite todo mundo. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou um dos hosts aqui também do podcast. Antes de começar, só queria desejar a todos um feliz 2026. O episódio 11 hoje é o primeiro episódio de 2026 e já vamos começar falando de um assunto que está em pauta ultimamente, pelo menos no nosso meio, e falando um pouco mais do ramo de investimento, a parte mais empresarial, que é a reforma tributária. Teve uma mudança muito grande, vamos dizer, do final do ano passado, novembro para cá, mais ou menos, né, que teve as alterações da lei. Para algumas empresas já passou a valer a partir dos primeiros dias úteis de janeiro. E hoje a gente trouxe o Fernando aqui. O Fernando, ele trabalha também na Saraiva Advogados, junto com o pai dele, que veio aqui no episódio 4. Isso é o 4, né? Veio no episódio 4 aqui falar um pouco mais da história dele, um pouco mais do escritório. Hoje o Fernando Saraiva Filho, Fernando Henrique. Fernando Henrique, hoje o Fernando veio aqui hoje para falar sobre a reforma tributária em si. Antes só de começar, queria deixar o recado dos nossos patrocinadores. Primeiro, o Albacoa Capital é um escritório alta renda credenciado à XP Investimentos, que atua no segmento private, sendo um escritório boutique, então trazendo um atendimento diferenciado para você e para sua família. E aproveitando também para falar um pouquinho da G-Stay, que já é a nossa parceira aí também praticamente desde o primeiro episódio, né, acho que foi no segundo que eles entraram. Mas a G-Stay é uma maneira moderna de rentabilizar o seu imóvel com locações por temporada. Eles cuidam de tudo: reservas, limpeza e atendimento, para você ter boa rentabilidade e total tranquilidade. E para a gente iniciar, Fernando, queria pedir para você também se apresentar para quem está acompanhando, né? Fala um pouquinho mais aí sobre você, sobre a tua trajetória, antes da gente começar aí no assunto da tão falada reforma tributária. Então vamos lá. Meu nome é Fernando Henrique Saraiva, sou advogado tributarista. Como já comentado pelo Guilherme e pelo Luciano, trabalho no Saraiva Advogados Associados, junto ao meu pai e meu sócio Thales Monte Fernandes. É uma equipe enxuta, mas muito técnica. A gente prefere atender da melhor forma possível nossos clientes e sempre de forma honesta e técnica. E vamos lá. Eu acho que o tema da reforma tributária é um assunto que é delicado, mas extremamente necessário. Se o empresário não souber os impactos que essa reforma tributária trarão em seu negócio, o negócio tende a morrer. Então é uma questão que às vezes com fornecedores a gente tem que rever contrato e alguma coisa, vamos tratar disso nesse episódio. E até, como você comentou, né? É uma coisa que já está rolando há algum tempo, começou a valer agora, né? Mas isso aí a gente sabe que veio passando por um processo, houveram algumas mudanças até chegar na estrutura que está atualmente. A gente não sabe se vai realmente ou não permanecer dessa forma. Isso aí até eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. Mas assim, como foi para você, na tua profissão, os bastidores disso? Porque a gente sabe que antes de acontecer, gerou muita dúvida, né. Hum. Então esse processo de 25, onde estava sendo estruturado, para agora, onde começa a valer isso, como que foi para vocês lá dentro do escritório? É, e continua, tá, Luciano? É um contínuo estudo, porque o que que acontece? A reforma tributária a gente pode destacar em dois momentos diferentes. Uma reforma tributária sobre o consumo, e aí a gente tem novos tributos que foram substituídos pelos ICMS. Vamos lá, deixa eu dividir bem certo. Reforma tributária sobre consumo que veio substituir os impostos ISS, ICMS, ISS de competência municipal, ICMS de competência estadual e distrital, o IPI, que é o federal, e PIS e COFINS, que são contribuições federais. A reforma tributária veio a criar o IBS, tá? E a CBS. O IBS de competência municipal, estadual e distrital, e o CBS de competência federal. Além disso, também foi extinto o IPI, né, com essa reforma tributária, só valendo para a Zona Franca de Manaus, e com isso veio a ser criado o IS, Imposto Seletivo, que basicamente é um imposto para incidir sobre atividades não benéficas à saúde ou que têm prejuízo no meio ambiente. Como os jogos que estão famosos, jogos do Tigrinho, vão ser tributados pelo imposto seletivo, e também é popularmente conhecido no estrangeiro como Sintex, Imposto sobre o Pecado, e vai ser um tributo com cara nova. Acredito que vai ter mesmo a particularidade do IPI, mas com uma roupagem nova. Até trazendo essa conversa de bastidor que o Luciano comentou, a gente teve uma demanda que surgiu de novembro para cá, né.
principalmente ali dezembrão, vamos dizer, todo mundo pensando em férias e aposto que a agenda de vocês não estava tão voltada para essas férias. Como é que foi para vocês que atuam diretamente nessa área, ter que aconselhar hoje eu sei que vocês têm uma carteira de clientes grandes, para aconselhar todo mundo, levar para todo mundo, conseguir fazer reunião com todo mundo, até que você comentou de rever contrato também, final de ano, como Uhum. é que foi esse processo interno? Então, essa questão, Guilherme, é muito importante, que é a transição da reforma tributária sobre a renda. No fim do ano, foi aprovada a tributação e a criação de um novo imposto, né? Todo mundo fala que foi remanejamento da tributação, mas na verdade foi a criação de um imposto novo, imposto de renda mínimo, que se chama o imposto sobre grandes fortunas, né? Que eles Hum, falam que sobre os ricos e os pobres pagariam menos. O que que foi que aconteceu? No Brasil, os dividendos não eram tributados pelo imposto de renda. Com essa transição e com o nosso governo, querendo arrecadar cada vez mais, tendo um lado, populista no sentido de isentar aqueles que recebem R$ 5.000, houve a tributação sobre os dividendos. E o que que acontece nessa mudança? A partir desse momento, em novembro que teve essa transição, o governo estipulou algumas medidas a serem tomadas para que os dividendos não fossem tributados. Então entrou em jogo tanto a contabilidade com a parte jurídica para assessorar as empresas. Basicamente foram criados 3 requisitos para que os lucros acumulados na empresa até 2025 não fossem tributados a partir de 2026. Você deveria fazer o levantamento, fechamento do balanço até novembro de 25 e fazer também uma ata na junta comercial deliberando a distribuição desses lucros para 3 anos seguintes. Então 2026, 2027 e 2028, você deve distribuir esses lucros, e aí você terá o direito de não tributação do imposto de renda mínimo sobre esses valores. Então foi um período conturbado, né, que o governo determinou que esse fechamento de balanço e essa deliberação em ata fosse feito até 31 de dezembro de 2025. Isso, particularmente, tecnicamente, é impossível. As empresas, como no mercado financeiro, fecham os balanços normalmente em abril do ano seguinte. Então, justamente por conta dessa medida, até a técnica, eu diria, foi ajuizada algumas ações perante o Supremo Tribunal Federal, questionando essa impossibilidade técnica e até mesmo ilegal. E aí a gente conseguiu um resultado, até a OAB foi participante nesses uhum, processos, que a deliberação fosse feita até fim de janeiro. Foi pedido que fosse até abril, mas o ministro Nunes Marques concedeu a liminar para que essa ata fosse deliberada apenas em janeiro desse ano. Então, a gente tem um prazo agora até janeiro que essa ata, essa deliberação de distribuição de lucro, seja registrada na junta comercial até agora final de janeiro. Até o movimento do mercado que vocês devem ter passado até para os clientes de vocês foi essa distribuição de lucro que as empresas fizeram no ano passado. Agora em janeiro eu tive algumas carteiras, que até o Luciano, meu assessor de investimento, a gente estava conversando sobre isso, começou a cair dividendos, e a gente conversando, trocando essa ideia, falando: "Qual o motivo disso?". Foi justamente essa modificação trazida pelo governo. Inclusive, eu não sei se eu estou atropelando, mas as ideias vêm surgindo. O que que aconteceu com essa medida, né, de distribuição, a tributação, dos dividendos? Foi a falta de neutralidade. A neutralidade, que a gente fala tanto no direito tributário, é que a tributação não deve, atuar no comportamento das empresas e das pessoas físicas. O que que aconteceu com essa tributação e essa possibilidade de não tributação até 2025? As empresas correram, queimaram o caixa delas para distribuir os lucros. Então, para não haver a tributação, muitas empresas tiveram até que se autofinanciar, ou com sócios, ou com o banco, para que fosse distribuído esses lucros. E com isso que não fosse tributados pelo imposto de renda. E você comentou de alguns fatores, né, que muitas vezes ainda passam despercebidos, porque parece brincadeira, mas tem muita gente que ainda não tá dando bola para isso. E a gente sabe que isso aí, muito possivelmente, cause alguns problemas aí, até mesmo financeiros para o futuro, né. Quais são os pontos, assim, que você hoje vê, óbvio que não dos clientes de vocês, porque sei que são muito bem orientados,
Mas as pessoas que você conversa fora do teu trabalho, assim, quais são os pontos que você vê que as pessoas ainda não perceberam que elas vão ter que mudar dentro disso? Eu acho que o principal, Luciano, o principal ponto que a gente observa e que até foi mal comunicado ali pelo governo, né, é que você, empresário, você empresa, na verdade, vai ser o fiscal do governo na hora de realizar negócios com os seus clientes ou fornecedores. Por qual motivo? Você só vai poder tomar o crédito do IBS ou da CBS se o teu fornecedor tiver pago o IBS e CBS. Se ele não pagar esse tributo, você não vai poder tomar crédito e, consequentemente, a carga tributária para você vai ser maior. Então, até a gente fala que o governo passou o bastão para o empresário fazer a fiscalização. Com isso, fica muito mais fácil uma gestão fiscal para o governo, né? Vamos deixar isso na mão dos contribuintes, diminuir o gasto de administração, né? Do executivo com a Receita Federal de fiscalização. Vamos passar para os contribuintes fazerem essa tarefa para nós. Então, acho que esse é um dos principais pontos que não está sendo atentado e precisa ser feita essa revisão dos contratos com os seus fornecedores e clientes, justamente para prever essa questão do pagamento do IBS, CBS. Caso contrário, os contratos podem ser até rescindidos em algumas hipóteses, dependendo do que já está previsto. Então, a gente aconselha nossos clientes e os ouvintes aqui que seja refeito essa revisão dos contratos, tanto com fornecedores quanto com os seus clientes. E até dando um passo atrás que você comentou, 2 coisas até, você comentou num ponto agora e numa outra vez. Os impostos se juntaram, então, e se tornaram o IBS, CBS, o IVA, pra, vamos dizer, entre aspas, simplificar como eram feitos todos os impostos, só que daí agora tem essa parte de crédito. Você comentou, mas não, vamos dizer, não falou, assim, como funciona desde o começo. Como é que funciona realmente esse crédito para as empresas? Vamos dizer, desde a ponta inicial até a ponta final. Vamos dizer, ter o cara que produz a matéria-prima, o cara que produz o produto e a pessoa que compra. Até mesmo o distribuidor, daí sim a pessoa que compra. Como é que funciona esse crédito dentro dessa cadeia? É, você falou muito bem, né, Guilherme. Vamos lá. Os tributos que foram criados, o IBS e o CBS, são chamados de IVA, né? É o Imposto sobre o Valor Agregado. O que isso significa? É que você vai pagar um imposto do que foi agregado naquela etapa produtiva. Por exemplo, eu, produtor, eu gerei, vendi uma matéria-prima por R$ 1.000. Vou pagar 20% sobre os R$ 1.000, correto? Foi para a próxima etapa, para o atacado ou para a indústria, vamos ser mais claro. Esse industrial acresceu mais R$ 1.000. Ele vai ter que descontar esse valor que já foi pago pela cadeia anterior, Hum, pelo produtor, desse valor que ele vai pagar de imposto. Então, se foi R$ 1.000 e teve a incidência de 20%, e a gente imagina que ele pagou esse tributo, que pode uhum. acontecer de não pagar, como eu já falei para vocês, esse industrial, ele vai ter que pagar sobre a diferença que já foi pago. Então, se já foi pago 20%, ele tem que pagar a diferença dele, que seria 20% também. Seria 20% sobre 2.000. Então, Uhum. ainda restaria os outros 20, e assim por diante. Então, é sobre o valor agregado, e o tributo é por fora. Até uma questão importante, que é a questão da simplificação. Você até me perguntou se a reforma tributária vai simplificar mesmo. Essa é uma das causas da simplificação. Atualmente, o ICMS é um tributo não cumulativo, mas ele incide por dentro. Então, você tem que manejar um cálculo Hum. até simples para nós da área, mas complexo para quem é de fora, que o tributo incide sobre o próprio imposto. Então, com o IBS e CBS, isso não vai mais acontecer. Até mesmo pela transparência fiscal que o governo quer tanto trazer. Para que aquelas pessoas que não pagam imposto de renda, por exemplo, saibam que estão pagando alguma coisa de imposto na hora de comprar um produto, um material escolar, para saber mesmo e cobrar, né, dos nossos deputados, senadores, até nosso presidente, o que está sendo feito com esse dinheiro. Então, acredito que essa seria o ponto principal do IBS e CBS da questão dos créditos. E vamos dizer, é o que você falou, vai forçar as empresas mesmo, porque, vamos dizer, se eu comprei de você e você não pagou imposto, vai acabar que eu que tenho que pagar o seu imposto, né? Para você tomar o crédito, isso é uma possibilidade que até a Lei Complementar 214 de 2025, é a lei que regula aí o IBS e o CBS, ela prevê a possibilidade de você aproveitar esse crédito.
mas você tem que pagar pelo teu cliente. E aí gera uma obrigação não fiscal mais, mas uma Uhum. obrigação civil de você poder ajuizar uma ação civil contra esse seu fornecedor. Só que a gente imagina, você vai querer entrar com uma ação civil contra o seu fornecedor, vai virar naquela, você vai pagar e vai tentar negociar no preço. Então, eu acho que essa reforma tributária é muito mais que fiscal, é Uhum. até mais econômica do que fiscal. Vai gerar muito impacto nos negócios. Então, estratégias, você vai precisar muito de uma assessoria financeira nesse momento, porque tem uma alteração que vai impactar muito as empresas. Algumas empresas que não têm um fluxo de caixa legal vão ser altamente impactadas com a reforma. O porquê? Vai ter um sistema na reforma tributária que se chama split pay. O que que isso vai significar? Hoje, você paga o imposto, o ICMS, no mês seguinte, correto? Atualmente, com a reforma, não atualmente, vamos deixar 2027, 28, que vai realmente acontecer a reforma tributária, o imposto vai ser pago no momento da operação. Não vai ter aquele dinheiro do ICMS ou do ISS que você pagava no mês seguinte para você trabalhar com esse dinheiro. Muitas vezes você conseguia, eh, vamos lá, vocês como assessor de investimento, tinha um valor de imposto a pagar, a pessoa colocava ali no banco, numa assessoria de investimento, fazia o dinheiro render. Agora o governo vai pegar esse dinheiro e trabalhar com ele. Se você tiver direito a crédito, isso também pode acontecer. Eu paguei o imposto nessa operação do split payment. Foi retido pela instituição financeira esse valor do imposto. Eu tive um débito nesse momento. Mas no fim do mês, fazendo débito e crédito, se eu tiver mais compra do que venda, eu vou ter um crédito a ser ressarcido. O governo vai ter 60 dias para se ressarcir esse valor. Ou seja, quem vai trabalhar com esse imposto agora não vai ser o empresário, vai ser o governo. Para pagar, paga na hora, para receber, espera um pouquinho. E a gente acredita, assim, Luciano e Guilherme, que esse prazo de 60 dias pode ser a maior, né? Hoje a legislação determina que um processo administrativo seja analisado em um ano. Mas eu tenho um processo hoje, que até a gente saiu uma liminar hoje, o processo está desde 2018 para ser analisado. Então a gente sabe que a legislação está aí para ser cumprida, mas o governo normalmente não cumpre, né? A gente sabe que tem a falta de funcionários públicos para ser feito, mas a gente acredita, né, a lei tá aí pra gente acreditar e trazer segurança jurídica, mas infelizmente não é o que acontece. Verdade. E pensando assim na a gente sempre ouviu muito ser dito que a reforma tributária ela vinha para simplificar os tributos, no caso. Você na forma prática, vamos dizer Hum. assim, você acha que essa simplificação realmente aconteceu? Ou que a gente ainda só não está habituado com esse novo modelo e por isso que ainda parece tão confuso? Eu acho que assim, Luciano, nesse período de transição, a gente não vai ser instalada a reforma tributária de imediato. Inclusive, nesse ano de 2026, é um período que não tem o pagamento do IBS e CBS. É um momento apenas de destaque na nota fiscal para ver como que vai ser a operacionalização disso. A partir de 2027, o que que vai acontecer? Eu acho importante trazer esse histórico até para a gente mostrar que a simplificação pode ocorrer depois de um período. No momento, a partir de 2027, a gente vai ter 2 sistemas tributários distintos. Um com a reforma tributária e outro com o antigo. Em 2027 vai ser extinto o PIS e COFINS e vai entrar em vigor a CBS. Mas o ICMS, o ISS vão continuar ativo e o IBS vai se tornar efetivamente, operacional a partir de 2028. Então, a gente tem esse perigo, esse risco de conflito entre normas, né. Então, eh, vai haver uma simplificação? Vai. Acredito que a partir de 2033, que é o período final de transição da reforma tributária. Mas de 2027 a 2033 a gente vai estar com 2 sistemas tributários, 2 contabilidades distintas, outras dificuldades que a gente encontra, que essa reforma falou que não ia ter imposto sobre imposto, já estão discutindo teses tributárias, se o ICMS vai entrar na base de cálculo do IBS, CBS, ou se o IBS vai ter o ICMS em sua base de cálculo. Então, a simplificação no papel vai existir, porque a gente tem 500 e poucas legislações municipais de ISS
e 27 de ICMS. A gente vai ter apenas uma legislação, mas até 2033 temos muito chão a ser perseguido, né. Então, a gente acredita que a economia sinta bastante, principalmente o ônus não só de pagamento de imposto em si, mas o custo, acessório, né, vamos lá, de obrigações acessórias. Contabilidade não vai cobrar o mesmo valor para um sistema do que para 2, né. O valor tende a aumentar. Então os custos fiscais, acredito que serão muito maiores ali nessa transição. E vamos dizer, a gente sempre fala, né, que o Brasil muda as coisas, mas não muda, né. Então, vamos dizer, vai começar a alterar igual você falou, vai complicar um pouco mais as coisas. E duvido qual contabilidade que vai subir o preço agora para daqui 2033 abaixar a hora que tiver um sistema unificado. A gente Já con começa a inflacionar as coisas. a gente confessa que até pelo sistema, né, vamos lá, o sistema tributário já é complexo. Sim. Aí vamos ter 2 sistemas tributários, né. Então, essa transição a gente acredita, até pela velocidade da economia, né, velocidade agora é tudo digital, a gente conseguiria fazer uma transição mais rápida, seria menos custoso para todo mundo. É aquela coisa brasileira, né, vamos deixando, se der certo deu, se não deu também. Então a gente tem essa esperança que em 2033 tudo esteja adequado. Mas será que o problema não é, vamos dizer, vou dizer só a falta de organização? Porque você falou, tem internet hoje para deixar muito mais rápido, Sim. mas a falta de ter uma lei bem redigida. Assim, o que que acontece com a Lei Complementar 214, que é a que regulamenta a reforma tributária em relação ao IBS e CBS? Ela deixou muito no papel do executivo regulamentar. Então, o que isso significa? Atos normativos da Receita Federal vão normatizar muita questão que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, a gente não tem nem a alíquota, você não sabe a alíquota que vai incidir sobre esses impostos, a gente está no escuro. Confesso que, a normatização da Receita Federal, a interpretação normalmente é mais benéfica para o Estado, né, para a União. Então a gente está muito a desejar em relação à velocidade da regulamentação. Tinha até passado para os meus clientes, isso a gente fala que talvez aconteça, a gente nunca dá certeza, né. Ter certeza eu acho que é apenas que a gente vai morrer e pagar imposto. É a única certeza que as 2 únicas certezas que a gente tem, né. Então a gente fala que talvez teria regulamentação até o final de 2025, mas isso não aconteceu e a reforma já está em andamento. É, vamos ver agora o que vai acontecer até fazer toda essa organização. A demanda agora de vocês vai crescer cada vez mais, né. A gente fala que é ruim para a economia, mas para o bolso do contador, do advogado tributarista está sendo bom. Mas confesso que ainda assim as empresas não estão tão preocupadas e não sabem realmente o impacto disso para suas empresas, né. Então a gente aconselha, procurar a sua contabilidade para adequar o sistema, principalmente o ERP, né, que é o sistema contábil das empresas. Uhum. É importantíssimo a a estrutura, a escrituração já está adequada para essa reforma. E outra situação que até esqueci de comentar, que haveria multa, né, já com essa 2026 na reforma tributária, se não fosse escriturado de forma correta e destacado na nota fiscal IBS e CBS. Mas, como a gente sabe, vamos deixar para depois. Então foi já passado para abril a obrigatoriedade de você fazer esse destaque de IBS e CBS. Então, a gente já teve uma prorrogação de um ponto da reforma tributária que não estava previsto. E um dos motivos que aconteceu essa semana, está em todas as páginas de tributário, contábil, que o portal da nota fiscal de serviços eletrônica estava fora do ar. Não conseguia emitir nota fiscal, de acordo com o novo layout, né. Hum. Então a gente teve esse questionamento já para alguns auditores da Receita, que, como vocês já falaram, meu pai foi da Receita Federal, então a gente tem um contato muito próximo com o pessoal de dentro e a gente faz esse questionamento de infraestrutura, de tecnologia, e alguns falam: "Olha, a gente não sabe se ainda estamos preparados para a reforma tributária. Tem muita questão ainda a ser trabalhada internamente e tecnologia". A gente sabe que leva tempo para estruturar um sistema bem otimizado, e a forma que vai ser
feito, né, vai ser tudo centralizado com a União, então a Receita Federal vai ter muita informação, dados informacionais para ela só. Não vai e vai ser distribuindo entre estados e municípios ainda. Então é um sistema tecnológico que realmente é necessário um investimento. E a gente não sabe como que vai ser esse investimento nos próximos anos para a Receita Federal. Então, Hum. é um cenário que a gente realmente está às escuras. E tem setores que vão sofrer mais. Igual você falou, não tem como a gente saber nem a alíquota Ah, ainda, mas mas, mais provavelmente, com base em tudo que vocês têm visto, nossa, nós de serviço. Assim, para vocês vai ter um impacto um pouco menor que nós, advogados e contadores, porque o que acontece? Nós, advogados e contadores, temos a tributação de forma, unificada, o ISS fixo, que se chama. A gente paga por, eh, profissional liberal em nossa estrutura. Então a gente tem um valor fixo no ano que a gente paga, a gente não paga sobre o nosso faturamento. Diferente de vocês de assessoria, financeira que pagam um percentual, que eu acho que é 5% de vocês? Ou é paga 3? 3. 3. 3% sobre o faturamento. Então, a previsão ali do impacto, isso aí com uma alíquota de 28% que a gente traz, né. O impacto para outros serviços é de 70% no impacto financeiro, que certamente não vai poder ser repassado inteiramente aos clientes, né. E para nós, advogados e contadores, o impacto simplificado de 300% que a gente avalia, isso com alíquota de 28%, que é imaginada no início da reforma tributária. Mas com essas diferentes formas de arrecadação que a gente tem e o déficit fiscal que tivemos, o maior rombo, né, vocês podem até falar melhor disso para todos. Eu acho que o déficit fiscal vai impactar bastante nessa alíquota da reforma tributária. Então, para a prestação de serviços, eu acho que é o maior impactado. Vamos lá, para a indústria, vai ser um benéfico, porque ele vai poder tomar crédito de tudo. Nós de serviço Não tem seremos para quem impactados. repassar. Não, a gente não pode tomar crédito de quase nada. A gente vai tomar crédito, vamos lá, do microfone que a gente tem, do servidor que a gente compra, do Material de papel que a gente escritório, compra. e não tem para quem repassar E a depois gente não também, né. pode tomar o crédito, a legislação não autoriza tomar o crédito de funcionário, que é o maior impacto do setor de serviço, né. E até, falando da questão da neutralidade que eu trouxe, a gente prevê muita terceirização do serviço, da atividade fim até. Porque com a reforma tributária você vai poder tomar crédito se a empresa pagar. Funcionários não são uma empresa. Uhum. Muita gente poderá constituir, isso não é um conselho, realmente, se isso acontecer, pode ter fiscalização, né, e pela adoção é uma forma, que a gente não aconselha a ser feito, mas muita gente vai falar: "Vou correr esse risco, vou pagar muito menos e vou ter uma possibilidade de tomar de crédito colocando meus funcionários numa empresa", podendo ser do Simples Nacional, lucro presumido, mas normalmente do Simples Nacional por conta da contribuição previdenciária. E com isso ela possa tomar crédito dos funcionários, isso numa nova estrutura societária. Então é outra questão que a reforma pode modificar as estruturas das empresas, principalmente para as empresas de prestação de serviço. Você pega, assim, por exemplo, até tem bastante empresa hoje que tem muita mão de obra, né, e desde a reforma trabalhista lá do Temer, elas começaram com as terceirizações, né. Você acha que ainda tem a chance de ter mais terceirização dentro dessas empresas? Eu acredito que sim, viu, Guilherme, porque a gente fala, eu acho que o tributo na sua história não era para ter impacto nas decisões estratégicas das empresas, mas é o que acontece, impacta no bolso da empresa, no lucro, no final ali da DRE é o que vai impactar. Então realmente, se vai impactar num valor significativo, uma margem que às vezes é muito apertada, o empresário vai correr esse risco. Vai correr de terceirizar a atividade fim, desde que seja autorizado, porque não é minha área de atuação o trabalhista, né, eu Uhum. falo que a gente atua dentro da nossa área, a gente não mete pitaco na área alheia. Mas pelo que eu tinha visto ali, o STF até autorizou a terceirização da atividade fim, desde que realmente tenha essa diferenciação e a possibilidade de ter essa atividade fim como terceirizada.
Então a gente tem que realmente ver toda a questão trabalhista, se é autorizado mesmo, porque tem impactos na hora extra, nas verbas trabalhistas em si e na contribuição previdenciária. Então a gente tem que avaliar se realmente isso vai ser benéfico ou não, porque a Receita sabe que isso acontece e realmente fiscaliza sobre esse ponto de terceirizar a atividade fim. Ah, mas pode ter certeza que vão, né? Você pega ali, por exemplo, qualquer mudança que seja de impacto no bolso da pessoa, ela deixa de fazer várias coisas e começa a fazer várias coisas. Até trazendo um exemplo prático, assim, tipo, não lembro se foi na Holanda ou na Inglaterra, quando começaram os impostos, eles tinham muita dificuldade de cobrar, né? Não sabia se eu tinha dinheiro, se o Fernando ou o Luciano tinham pra cobrar. Eles começaram a cobrar pelo número de janela que a Na pessoa tinha na casa, Inglaterra, né, na na Inglaterra. Inglaterra, Quanto mais janela, mais imposto você pagava. O que aconteceu? O exatamente. pessoal começou a construir casa com menos janela, e aí vai acontecer E isso tem um hoje. impacto diferente, que era na Rússia, né, que tinha um imposto sobre o bigode. Então, diferentemente das pessoas, lá foi uma história diferente. Até é curioso a gente saindo um pouco do assunto, mas as curiosidades são interessantes. Lá na Rússia, eles cobravam mais imposto de quem tinha mais bigode. Foram lá os grandes oligarcas e deixaram o bigodão para pagar mais imposto para mostrar que eles tinham mais dinheiro. Então, tem essa forma também de ostentação sobre a tributação. E sobre prestadores de serviço, Fernando, a gente comentou sobre um fato que vai impactar, a gente vai acabar pagando mais. Você acha que hoje o problema maior para o prestador de serviço vai ser efetivamente a questão da carga tributária? Ou você acha que ainda vai ter um ônus, entre aspas, maior em todo o processo e o trabalho efetivamente que esse fornecedor vai ter que ter a mais cuidando aí dessas questões que a gente falou? Poxa, será que o cara que eu compro a minha manufatura, será que ele pagou o imposto dele? Então, assim, você acha que o imposto vai ser o pior ou que tem outras coisas que podem ser mais penosas? Eu acho que a questão do repasse ao cliente, eu acho que é mais delicado essa transição. E o que acontece? Nossa atividade como atividade intelectual, a gente vê que alguns clientes não se importam em pagar um valor a mais se o cara resolver o teu problema. Mas aqueles serviços que não necessitam realmente de uma atividade intelectual, que seria mais mão de obra mesmo, a gente acredita que o impacto será justamente por escolha de sistema tributário. O que que acontece? Atualmente você tem 3 formas de apuração da sua tributação, né. Tem o Uhum. Simples Nacional, tem o lucro presumido e o lucro real. Com o Simples Nacional, a empresa que estiver no Simples Nacional não vai fornecer o crédito integral para o seu cliente. Isso vai fornecer crédito do que for pago dentro do regime simplificado de recolhimento de tributo. Então, isso vai ser uma opção do fornecedor ou do cliente final em escolher se o cara está no Simples Nacional ou lucro presumido. E se ele tiver no lucro presumido, ele vai fornecer o crédito integral para ele. Então, realmente, esse impacto eu acho que vai ser também na opção do regime fiscal dele. Vai ser uma questão de negociação, assim, ele pode estar no Simples Nacional, mas rever a forma de pagamento, a forma de da margem dele, mas realmente, para serviços que não exigem uma atividade intelectual tão alta, essa negociação é muito difícil. Você não tem poder de negociar muitas vezes. Ah, mas até olhando assim para o Brasil mesmo, a grande maioria dos prestadores de serviço não são MEIs, são Simples Nacional. É muito difícil ter Sim, um prestador de serviço, seja lucro real ou até sim, mesmo lucro sim. presumido. Só se for muita hoje em dia, vamos lá, escritório de advocacia, eh, É mais é factível. mais factível, Aham. porque aí não tem um custo tão alto a ser mantido, né. Mas vamos lá, com o Simples Nacional e lucro presumido a ser optado, a gente sabe que tem mais custo, não é só o custo com o seu fornecedor, vai ter mais custo com a contabilidade, Uhum. mais obrigações acessórias a serem feitas. Então é uma bola de neve, eu diria. Assim, não é só o impacto com o fornecedor, é toda uma estratégia envolvida. Então, como a gente já comentou, você precisa estar bem amparado, tanto juridicamente como contabilmente. Se o seu contador não te chamou ainda, já chame ele para conversar, alinhar os próximos passos, que ano que vem, 2026, é fase de teste ainda, já está sendo operacionalizado.
parte de destaque do IBS-CBS, mas 27 vai valer, em definitivo, a reforma tributária. Hum. Então, se seu contador não te chamou, o seu advogado tributarista não te chamou para uma conversa, para um café, para conversar um pouco sobre esses impactos, chame ele ou realmente se Ou chame eu. não, não é assim. A gente fala que, pode estar bem assessorado, mas às vezes falta a iniciativa até do cliente questionar, né, Uhum. e fazer essas perguntas. Porque a gente no dia a dia é difícil, sabe, Guilherme? A gente tem tanto trabalho que às vezes a gente depende do cliente marcar com a gente, para a gente sentar e avaliar o caso de cada cliente. Então realmente, às vezes não é falha do prestador de serviço, às vezes falta de comunicação entre o cliente e o prestador de serviço. Então, manda um WhatsApp lá pro seu contador, pro seu advogado tributarista, alinhar, sentar, conversar quais são as mudanças, quais são os impactos, quais são os seus fornecedores, para você avaliar se vai ser necessário alterar ou não o fornecedor, ou fazer uma negociação diferente com o início da reforma tributária. Então, como a gente conversou, vai ser uma mudança econômica. Então, estratégia operacional vai ser muito interessante. O empresário vai ser muito decisivo nessa fase. Então, a gestão, efetivamente, vai depender do empresário. Não vai ficar a cargo de um gerente, vai depender do empresário estar no negócio, ver o negócio de forma diferente e atuar para que não seja tão impactado com essa reforma. E eles É, não adianta, o empresário também ele não consegue. Tá no operacional, né, Luciano? Não consegue, às vezes, parar e pensar. Às vezes, quando tem um impacto, uma autuação fiscal, que eles observam que tem alguma coisa errada. É, No dia a dia dele, e realmente a gente concorda, tem que estar lá gerando os recursos para a empresa, né? E aí a gente fica na mão realmente da fiscalização, quando acontece alguma coisa. Mas é importante tem dedicar que um ter. tempo, pegar ali um mês que esteja mais tranquilo, que não esteja em mês de alto faturamento, que não esteja tão acelerado, parar, conversar com o advogado, com o contador e alinhar as estratégias necessárias. é um ponto importante, só queria deixar aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, que tá vendo a live, tá vendo o podcast, o chat tá aberto, então qualquer dúvida pode mandar aqui. Eu tô com o celular aqui, o Luciano também tá, a gente já pergunta pro Fernando. E até voltando ali essa lógica que a gente tinha comentado, vamos dizer, envolvendo a parte de crédito. Hoje a gente sabe que tem muita empresa grande que tem uma contabilidade interna, tem empresa que é muito grande, tem a parte do CFO. Você acha que hoje muda até mesmo a lógica interna dessas empresas de ter pessoas unicamente responsáveis por essa parte tributária? Não que já não tem alguma coisa assim, mas hoje tem que investir muito mais nisso, dado a demanda que vai se criar? Eu acho que assim, Guilherme, dependendo do porte da empresa, acredito que não seria necessária uma contabilidade interna, mas responsável, igual você falou de um CFO, para responder junto com a contabilidade. Ter esse diálogo interno com a contabilidade. Uhum, Como eu te falei, às vezes o CEO não tem tempo de ver essas questões. Precisa de que o CFO, por exemplo, reporte a ele o que está acontecendo. uhum, Então, realmente, às vezes, dependendo do porte, às vezes a empresa não fatura 20 milhões, não é necessário. Empresas de uhum. grande porte que a gente está falando acima de 70 milhões, né? Então, acredito que pensar nessa forma de atuação seja interessante. Até para que essas informações não sejam perdidas. Eu acho que esse é o principal. Porque, como a gente falou, o CEO está interessado no crescimento do negócio. Não pode ficar se ocupando com essas questões que não seriam de sua competência. Então, Uhum. realmente, delegar é difícil, a gente sabe que delegar algumas tarefas é difícil, mas para o crescimento da empresa, até foi a entrevista, não, o podcast com o João Pelissari, e falou realmente da questão da delegação, né? Eu acho que a delegação é um papel importante e até mesmo para a gente evitar nosso próprio ego, né? A gente saber que algumas tarefas devem ser atribuídas às outras pessoas, a gente não consegue abraçar toda a empresa, né? A gente tem que deixar esse papel com outras pessoas que vão conseguir fazer de uma forma melhor. E o empresário está focado no crescimento e no atingimento de metas, e outros setores e serem reportados, né. Eu acredito que esse seria uma posição interessante dependendo do porte da empresa.
Se for um custo tão alto que normalmente CFO, a Não é um depender salário vai barato, né? é um valor tão baixo, ainda mais que necessita a sua, aperfeiçoamento técnico, ainda mais com essa reforma tributária que a gente fala. Eu confesso que com a reforma tributária precisei estudar quase tudo de novo, é uma sistemática totalmente nova. A partir desse momento, o IBS, que era para ser dos estados e municípios, vai ficar na mão do comitê gestor. O comitê gestor vai ficar na mão de quem? Vai ser um órgão independente. Então, é uma estrutura nova que precisa ser avaliada, estudada e gastar os recursos com aperfeiçoamento da equipe. Eu acho que isso é extremamente necessário. Como a gente lá no escritório, apareceu um curso, vamos avaliar se é importante, se é o momento também de fazer o curso, porque vai aparecer curso de tudo que é lado. Um curso que estava em alta, que todo mundo estava fazendo e vendendo o produto, é da holding, né? Vamos fazer curso de holding, vendendo holding. Então é um momento de mercado. O momento de mercado está para a reforma tributária, por isso que tem um monte de curso. Mas será que é o momento agora de fazer esses cursos ou esperar a regulamentação da reforma tributária que ainda não veio? Então é uma questão a ser pensada. Hoje é importante contar com uma equipe igual a de vocês que está preparada para o que vier, né? Mas infelizmente, igual você falou, fazer um curso hoje, você não sabe nem quanto você vai É, pagar, você não sabe o que que vai acontecer. Tipo, você tem expectativas, mas eu, expectativas são falhas, né? e a gente acredita, a gente teve esse diálogo internamente lá com o pessoal do escritório. Vamos estudando a legislação, ver os portais de notícia mais importantes, acompanhar, mas a gente acredita que cursos, nesse momento, é mais para vender curso. Não tem nada efetivamente, que traga novidades, porque falta a regulamentação da reforma tributária. Sem a regulamentação da reforma tributária, não vai ter andamento. Então vamos aguardar essa regulamentação, até para a gente não alardar tanto os nossos clientes, não desesperá-los. Com a regulamentação da reforma tributária, a gente consegue dar um aconselhamento melhor. E aí vai ser o momento de a gente sentar também novamente com os clientes, mesmo tendo essa primeira conversa que eu falei de chamar o contador, o advogado, mas sentar novamente e reestruturar a empresa. Então, eu acho que com a regulamentação vai ser o momento ideal para ser conversado e alinhado esses novos cursos que estão saindo. Não de forma assodada, igual o pessoal faz, né? Hotmart tá bombando agora. Ah, E assim, a gente teve dois perfis muito diferentes de clientes com essa mudança. A gente teve o que errou simplesmente por ignorar, falou assim: "Ah, depois eu vejo, a hora que estiver rodando eu vejo como que eu vou fazer isso aí". Mas a gente teve também aquele cara que tentou buscar todas as ferramentas antes mesmo de ter mudado, né. Você vê que o empresário que tentou antecipar tudo que podia, tudo que viu como possibilidade, ele pode ter cometido algum erro? Porque você comentou agora sobre a questão da gente não ter uma, vamos dizer assim, uma legislação pronta, né. sim. Isso pode mudar. Essas pessoas que correram atrás agora: "Poxa, eu vou abrir uma holding, eu vou colocar minha holding de sócia dentro da minha PJ, porque daí Hum. eu transfiro de PJ para PJ, eu não pago imposto". Esse é um ponto delicado, Luciano. Pois é, você viu algumas pessoas cometendo alguns erros na ânsia de tentar antecipar esse momento? Então, essa questão dos dividendos que muita gente tem oferecido e a gente alertou nossos clientes, né? Vamos criar uma holding, jogar essa holding como sócio da empresa, né, operacional, e lá dentro da holding eu vou comprar o carro, vou comprar a casa, vou pagar o pet shop, e com isso eu não vou ser tributado pela tributação dos dividendos. E com esse imposto de renda, pessoa física mínimo, esse imposto só alcançará pessoa física. Então a gente já vê pessoas ofertando esse produto, né, que a gente acredita que de início é um milagre. "Nossa, eu não vou pagar o imposto de renda", mas no fim da conta, no fim dessa transição, a conta vai chegar. Vai vir 150% de multa, representação penal, perante a Receita Federal. E também esses valores que foram passados para a empresa e comprados, bens pessoais, dentro da holding, vão ser tratados como prolabore. Vai ter 27,5% de tributação. Então, esse oferecimento de produtos milagrosos,
Tem que ser bem observado. A gente tem aconselhado nossos clientes a realmente fazer dentro da legislação o que é possível, não encontrar milagres, porque não existem milagres, a gente consegue fazer dentro da legislação o que é possível. Planejamentos fiscais existem, mas não aqueles miraculosos que trarão redução total da tributação. A forma de mitigar a tributação, mas não reduzir a zero. Muita gente está oferecendo. Então, realmente, Luciano, eu acho que avaliar esses milagres e procurar alguém de sua confiança vai ser necessário nesse momento, justamente por conta do desespero. O desespero faz o ladrão, né? Então, isso também tem que ser bem observado na hora de ser contratado um profissional. Até acredito que isso que você falou é um erro comum que está sendo mais falado, né. Mas tem mais coisas que você tem observado, erros que estão acontecendo, envolvendo empresas, envolvendo o que estão se falando de toda essa reforma já? Olha, reorganização societária em alguns modelos empresariais podem ser feitos. Muita gente tem falado em vamos fazer a reestruturação da empresa. Essa empresa vai ser responsável pela prestação de serviço e essa aqui pela comercialização do produto. Isso é possível? É possível se as atividades conseguem trabalhar de forma isolada. Forem trabalhadas como um grupo econômico, realmente aí não tem como ser feito. Mas Guilherme, assim, de pronto, graças a Deus nossos clientes estão bem assessorados e não tem muito esse problema. Mas nas redes sociais a gente vê aqueles gurus tributários. Não sei se você já viu os gurus tributários que assustam todos e querem vender um produto. É assim que Na acontece. parte A tributária gente não, mas já conhece vi em outras áreas. Então, gurus financeiros, né, que vendem um consórcio como milagre financeiro e normalmente existem consórcios bons, estratégias existentes, mas de caso a caso, como em tributário. Há casos a casos que realmente podem ser revistos, refeitas, feitas reorganizações societárias mesmo, mas é caso a caso. Então a gente tem que realmente sentar com o empresário, analisar a estrutura da empresa, a operação em si da empresa, para trazer alguma coisa em concreto. A gente não consegue, para uma empresa do setor tal, trazer um modelo. Pode ter alguma coisa que diferencia das demais. Então, isso depende de caso a caso. Realmente a gente não consegue dar nada pronto para todas as empresas do mesmo setor. Cada caso tem um setor, uma forma diferente. Ou é uma empresa familiar, uma empresa realmente que tem sócios com pensamentos diferentes. Tudo isso impacta. Então vamos lá, tem um sócio que recebe dividendos de forma tranquila. Outro sócio quer manter o dinheiro na empresa para que a empresa reinvista esse dinheiro e daqui para frente consiga fazer geração de novos clientes, reinvestimento. Então depende do modelo do sócio também. Então não tem modelo pronto. Quanto a empresas que atuam hoje com contratos, Fernando, principalmente as que atuam com contratos mais longos, vamos dizer assim. Uhum. Pode até soar um pouco repetitivo, porque algumas coisas a gente comentou já a Sim. respeito, mas o que que você colocaria como um ponto de atenção aí na revisão desses contratos? O que que você acha que precisa ser olhado com um pouco mais de cautela? Tem alguma coisa que você Eu acho deixaria? que essa questão que a gente trouxe no início, que é realmente a fiscalização do seu fornecedor ou cliente, que você vai passar a ser um vigia da Receita Federal. Então, acredito que a revisão dos contratos para prever exatamente essa questão do recolhimento do tributo para aproveitamento do crédito seja previsto. Então, responsabilidade civil, não fiscal. Outra questão que eu acho necessário rever é a forma de formatação do preço da prestação de serviço, fornecimento de materiais. Tem que rever como vai ser feito a forma do pagamento, porque vai ter o split payment também, como que vai ser ajustado esse pagamento, considerando a defasagem ou o déficit no fluxo de caixa que vai haver com essa forma de arrecadação nova. E também acredito que a forma de renegociação com o seu cliente. E como a gente falou, né, Luciano e Guilherme, a gente não tem alíquota ainda. A gente Uhum. fica muito à mercê da negociação também. A gente não tem como trazer as armas à mesa para falar, ó, vamos negociar tal margem, eu fico com tanto, você fica com tanto. A gente não tem alíquota, a gente tem uma previsão de alíquota que é 28, 29%.
A gente não consegue ainda ter alguma coisa efetiva. Algumas empresas têm uma margem tão pequena que 0,5% vai fazer totalmente a diferença. Igual na parte de transportes, a margem é muito apertada. Então, realmente, 0,5% vai fazer totalmente diferença de em ter lucro ou prejuízo. Então, aguardar nesse momento a alíquota é necessário? É. Mas será que eu não vou me atrasar na negociação com o meu cliente quando essa alíquota sair? Também. Então, acho que seria necessário você sentar, já conversar com alguns fornecedores estratégicos para realmente rediscutir contrato a longo prazo. E normalmente, contratos já de 10 anos, 15 anos que estão vencendo, é mais fácil do que aqueles que foram feitos em 2022, 2023, com prazo ali de 10 anos. Então, contratos mais perto do vencimento serão mais tranquilos de serem revistos. Aqueles de a longo prazo, que sejam benéficos aos fornecedores ou aos clientes, tende a ser mais difícil essa revisão. Hum. Eu vou pegar só, tem algumas, caminhando já pro final, tem algumas perguntas aqui no chat, algumas coisas que mandaram. Só vou passar aqui tudo. Até quem quiser mandar alguma coisa, a gente vai passar aqui, vai para ler tudo. E no começo teve um probleminha com a internet, então quem perdeu o comecinho ali, ou até quem mesmo não tá acompanhando desde o começo, caso tenha alguma dúvida do começo, que a gente falou um pouco mais, parte mais técnica mesmo, né, do que envolve essa mudança, pode mandar aqui que a gente tá acompanhando, tá? O Luiz Monteiro mandou: Fernando, fera demais, não tenho dúvidas, mas gostaria de deixar um abraço e agradecer as informações e esclarecimentos. A Gabriela Veckerlin mandou: como a reforma tributária pode prejudicar os pequenos negócios, os MEIs? Acredito que muito justamente por conta das compras, né. Igual eu falei, né, a tendência é o aumento de preços em geral. Para aqueles que estão no fim da cadeia, que normalmente o MEI não é do fim da cadeia, mas é tratado normalmente como pessoa física. As pessoas físicas tendem a pagar mais do que as pessoas jurídicas. Então acredito que para MEIs vai ter um impacto financeiro mais alto. Hum. Vamos lá, hoje o MEI foi atualizado o valor para 80 e poucos reais, o valor fixo, né, a ser pago de forma unificada. Mas o preço do produto a ser adquirido tende a ser maior. Uhum. Então acho que não é só a questão de forma de recolhimento, forma do recolhimento do MEI será mantida, mas a forma do ajuste do preço tende a ser modificado, O problema vai ser a cadeia que vem antes, a né, até cadeia que chegar vem o produto. antes. É como acontece, por exemplo, com os transportes, com o mercado, né. Uhum. Se tem um impacto no diesel, toda a cadeia vai ser impactada. Então, realmente, por conta desse impacto, vamos lá, se o fornecedor não pagou IBS-CBS, vou ter que repassar esse preço que eu paguei o imposto para a cadeia da frente, e assim por diante, quem vai ser impactado serão as pessoas físicas e, consequentemente, o MEI, né. É uma pessoa jurídica, mas é equiparado à pessoa física, né. Então, realmente, eu acho que vai ser bastante prejudicial às empresas Uhum. MEI. Ó, a Marina mandou aqui: o Simples Nacional continua sendo vantajoso? Como eu falei, dependendo do caso. Nós, por exemplo, que somos, atividades intelectuais, a gente não tem muito a ser repassado aos nossos clientes, né. Mas aquelas empresas que realmente precisam que tenham crédito integral para seus clientes e fornecedores, vão ser impactadas. Com certeza, a tendência é de ser, alterado o regime tributário, por conta da questão do fornecimento do crédito. Então, atualmente, até dar o exemplo do PIS e COFINS. A legislação do PIS e COFINS autoriza o crédito integral das empresas do Simples Nacional, mas do ICMS não. Do ICMS, a empresa do Simples Nacional só vai fornecer o crédito que foi pago dentro do Simples Nacional. A sistemática da nova tributação do IBS-CBS vai ser a mesma do ICMS. Vai ser aquele crédito da operação paga na cadeia anterior. Tanto que há projetos de lei, da Lei Complementar 214/2025, que prevêem o crédito presumido para as hipóteses das empresas do Simples Nacional. Isso realmente vai trazer um menor impacto e vai manter a neutralidade tributária para as empresas do Simples, e não será necessário serem alteradas para o lucro presumido. Mas é um projeto de lei, né?
projetos de lei tem muitos, mas a gente não sabe se isso realmente vai ocorrer. Então resumindo, você tem que ver para quem você fornece e se você quiser continuar no mercado, dependendo de como for, vai ter que pagar mais imposto. Você tem que reavaliar os fornecedores, avaliar com seus clientes se isso realmente vai ser necessário. E aqui, por último, não sei quem é que não tem nome, tá como Quetanos, mandou assunto muito pertinente, parabéns Fernando, excelente profissional. Mandou Muito aqui. obrigado. Um abraço ao Luiz também pela resposta, nosso amigo aí. E quem sabe não esteja aí no podcast numa próxima oportunidade. Certeza. Claro, já vamos pegar o contato também. Eu não sei se tem mais alguma, se dá pra gente encaminhar já pro Pode fechamento. continuar, não mandaram mais nada aqui, mas eu tô Tá. acompanhando o celular. Eu acho que assim, a gente comentou bastante sobre os impactos, a gente, no fim das contas, consegue perceber que aquela questão de uma neutralidade, ela em alguns pontos pode acontecer, mas em outros pontos a gente sabe que a gente vai acabar pagando mais, né? Eu acho que o exemplo que você deu é o principal hoje para nós aqui como brasileiros, né? A gente pensando como pessoa física hoje. E algumas pessoas não Sim. percebem e não entendem o porquê, né? Mas o diesel hoje, etc., é o que a gente mais vê, né? Porque a gente pensa assim, nossa, mas por que que sobe diesel, sobe tudo? Simplesmente pelo fato de que o Brasil hoje tem 90 e poucos por cento de transporte rodoviário. A Exatamente. máquina que colhe hoje grão no campo, ela é movida a diesel. O caminhão que leva para o mercado, também. Então, assim, no fim das contas, a gente sabe que a gente vai acabar pagando mais. Essa questão de que não, que ninguém vai pagar mais imposto, é mentira. Hum. Mas pensando assim, como uma dica mesmo que você deixa para as pessoas que estão acompanhando, com relação a, assim, a pessoa que ainda não parou para olhar isso, Fernando, o que que você deixa de dica, de orientação? Eu, se pudesse deixar alguma coisa, falaria que para procurar realmente alguém que entende do assunto, porque uma coisa que você falou e que é muito verdade, é as pessoas não vão ter o mesmo conhecimento que vocês com um curso que ela vai assistir. Exatamente. Então ela tem que procurar alguém que entenda, da mesma forma que a gente fala hoje para nós somos assessores, ninguém entende de mercado em um curso que compra na internet, né? Exatamente. Mas tirando esse fato de procurar vocês a princípio, o que que você deixa de recomendação Eu realmente? eu acredito, Luciano e Guilherme, assim, até agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema que para muitos pode ser chato, mas é necessário, né. A gente sabe que, o nosso bolso, o nosso dinheiro cada vez perde mais valor, então cada recurso que a gente deixa de pagar é importante. E assim, eu acredito do fundo do meu coração que seja precavido, procure realmente profissionais, reveja com seus fornecedores, veja como que vai ser impactado o seu negócio mesmo, se a folha, vai ser um impacto muito alto no seu fluxo. Questão do fluxo de caixa que eu trouxe, realmente a gente avaliar como que vai ser impactado, se você realmente trabalha com o dinheiro do imposto pago no mês seguinte, com o valor a ser, deduzido no split payment, tem que fazer esse cálculo, né, se vai ser impactado ou não. E acredito que só agradecer vocês pela oportunidade mesmo novamente e estamos à disposição também para qualquer esclarecimento posterior que algum ouvinte tenha, a gente está à disposição de esclarecer. A gente vai deixar também os contatos Tá tudo na do descrição Fernando na já, descrição do vídeo tanto ali, né? tanto teu quanto do escritório. Tá Como ótimo. diz o pai do Fernando, né? Eles não cobram por pergunta, é só por resposta mesmo, então é tranquilo. Mas mandem as dúvidas realmente, tá? Às vezes a gente olha e pensa que não vai ser tão impactado e a gente sabe que vai ter muito impacto. Então procurem alguém que realmente tem conhecimento a respeito e que pode ajudar. Porque às vezes isso aí pode mudar o resultado, né? A gente falou de pessoa jurídica aí, que às vezes 0,5 faz diferença. Sim. Então, assim, é um momento de rever. Assim como a gente fala dos investimentos, a parte aí das tributações, elas vão ser totalmente necessárias. Mas agradecer você também, Fernando, pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente. Obrigado pela conversa. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse episódio de número 11. E semana que vem temos mais, né? Temos semana que Então, vem, tem bastante gente marcada, até fevereiro tem bastante episódio para vocês acompanharem. então seria isso. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí e até a próxima. Obrigado, só antes de finalizar, só queria deixar para o Fernando, deixar o teu jabá final aí, Ah, Fernando. verdade, né? Eu cortei, ó. Então, se quiser deixar ali nessa câmera aqui, Gustavo, pode fazer a propaganda final ali do Saraiva, fazer a tua propaganda.
Eu acredito que, assim, nossos clientes podem nos procurar ou pessoas, potenciais clientes, nos procurem que a gente pode assessorá-los da melhor forma possível. E a gente sabe, reforma tributária não é um assunto fácil. Até nós, a gente está calejando para estudar, sem muita informação ainda, como falamos da regulamentação, mas nós estamos levantando tudo o que é possível, analisando caso a caso o que pode ser feito e dentro das normas, sem milagres e esteja atento para os milagres que pode vir uma bomba posterior que a gente não deseja a ninguém. E vamos dizer, o governo não faz negócio para perder, então se tá tendo mudança, é provavelmente porque vai aumentar a carga para você. Então, procure um profissional, encontre alguém para explicar melhor, para falar de tudo que vai acontecer nessa reforma. Até mesmo entender com o teu contador ou com o advogado tributarista que você já tenha, porque Sim, vai mudar bastante coisa. É importante você estar alinhado, porque no final das contas, se você não organizou, você vai acabar pagando muito mais do que devia ainda. sim. E o governo vai trabalhar com esse dinheiro que é teu por direito. Hum, Então é melhor pagar dentro da legalidade do que financiar o governo de forma indevida, né? É isso, obrigado por todo mundo. Esse foi o primeiro episódio de 2026, o episódio 11. Tem bastante coisa para vir ainda, agradeço a todos. Peço que se inscrevam no canal e sigam as nossas páginas do Instagram, do TikTok e todas as outras redes sociais que a gente posta bastante conteúdo sobre o podcast, cortes dos podcasts que a gente tem trazido todo mundo para falar. E hoje aqui com o Fernando foi um assunto bem importante que ao longo dos próximos dias vai ter bastante corte. Todo dia 11h30 da manhã tem publicação nova ali, vídeo curto no YouTube.